Abra sua revista na página 26. A parábola do cinto de linho que apodreceu, página 26, quarta lição. A gente vai ler o trecho de Jeremias, capítulo 13, do versículo 1 ao 11. Jeremias 13, 1 ao 11. Diz assim a palavra de Deus: Assim me disse o Senhor: vá, compre um cinto de linho e coloque-o em volta da cintura. Não o molhe antes disso. Comprei o cinto, segundo a palavra do Senhor, e o pus em volta da cintura. Então, pela segunda vez, a palavra do Senhor veio a mim dizendo: pegue o cinto que você comprou e que está em volta da sua cintura, vá até o rio Eufrates e esconda-o ali na fenda de uma rocha. Fui e escondi o cinto junto ao rio Eufrates, como o Senhor havia ordenado. Passados muitos dias, o Senhor me disse: levante-se, vá até o rio Eufrates e pegue o cinto que eu lhe ordenei que escondesse ali. Fui até o rio Eufrates, cavei e tirei o cinto do lugar onde havia escondido. E eis que o cinto tinha apodrecido e não prestava para nada. Versículo 8. Então a palavra do Senhor veio a mim dizendo: assim diz o Senhor, deste modo farei também apodrecer o orgulho de Judá e o grande orgulho de Jerusalém. Esse povo mau, que se recusa a ouvir as minhas palavras, que anda segundo a dureza do seu coração e segue outros deuses para os servir e adorar, será tal como este cinto, que não presta para nada. Versículo 11. Porque assim como o cinto se apega à cintura de um homem, assim eu fiz apegar-se a mim toda a casa de Israel e toda a casa de Judá, diz o Senhor, para que me fossem por povo, nome, louvor e glória. Mas eles não quiseram ouvir. Feche os seus olhos e vamos orar. Maravilhoso Deus, em nome de Jesus, te agradecemos pela leitura desse texto bíblico. Te agradecemos, ó Deus, por esse ensinamento que será ministrado aos nossos corações e pedimos, ó Deus, que o Senhor venha nos abençoar, para que possamos, ó Deus, fazer e realizar conforme o Senhor tem nos orientado. Abençoa, Deus, cada pessoa, abençoa cada coração, abençoa cada mente, Deus, para que possamos substituir aquilo que precisa ser substituído no nosso conhecimento, para que possamos, ó Deus, ter mais intimidade contigo, para que possamos, ó Deus, ter mais comunhão com o Senhor, Deus. Abençoa cada um aqui em nome de Jesus, amém e amém. Jeremias 29, 11 vai dizer: eu é que sei os pensamentos que tenho a respeito de vocês, diz o Senhor, são pensamentos de paz e não de mal, para dar-lhes um futuro e uma esperança. Amém, irmãos? Você já tinha escutado essa parábola? Quem já tinha escutado essa parábola? Bom. Quem já leu essa parábola uma vez na sua vida? Bom demais. Bom, isso aí. Você pode observar que é uma exortação, né? É uma profecia, na verdade. É uma profecia exortativa falando sobre o que aconteceria com Israel, né? Com Judá e Jerusalém. O que Deus faria com a nação, mas por qual motivo que isso aconteceu? A gente pode observar que a todo momento o povo de Deus se afastava de Deus. Estava caminhando bonitinho com Deus ali, tranquilo, de repente o povo saía para a direita, o povo saía para a esquerda, mas não numa peleja, não numa caminhada de exército, não, era na conduta, nas suas atitudes. Eles aprendiam a verdade, aquela verdade entrava no coração deles, Deus é bom, Deus é maravilhoso, mas passavam-se anos e as pessoas se desviavam do propósito de Deus. Assim também às vezes acontece com a gente está cuspindo unção, tá ali no azeite, tá ali, sabe, com os joelhos no chão direto, de repente a gente vai relaxando, vai se acomodando, vai se distanciando de Deus,
Aí Deus vai, chama a atenção e traz de volta a vontade de Deus. E aí a gente pode observar que o profeta Jeremias, ele foi levantado por Deus para revelar o que aconteceria com esse povo. Tá bom, tudo bem, vamos lá. Vamos caminhando aqui para a nossa introdução. Esta é uma das parábolas mais envolventes do Antigo Testamento. Através de elementos e de ordenança aparentemente curiosas, ele traz a importância da fidelidade do povo de Deus para com o Senhor e apontam consequências do seu rompimento. Em seu primeiro momento, a parábola aborda a instrução de Deus ao profeta Jeremias, conhecido como o profeta obediente ou o profeta chorão. Você já deve ter escutado, né, dessa maneira de falar a respeito de Jeremias. Então, o Senhor levantou Jeremias para realizar uma ação inicialmente simples: comprar um cinto de linho e usá-lo por um período. A palavra cinto é o ato de cingir-se, e o ato de cingir-se aparecem na Bíblia em passagens importantes, como a armadura de Deus e a do reinado de paz, em ambas sendo um cinto de justiça. Assim, normalmente de couro ou de outro material mais reforçado, era usado por soldados, e o linho fino, além de um cinto, também era utilizado em outras vestimentas, por exemplo, por reis, para demonstrarem a grandeza, e por sacerdotes, que também tinham uma túnica e uma mitra de linho fino. O terceiro parágrafo diz assim: na segunda parte desta parábola, vemos a obediência de Jeremias ao executar a ordem divina de levar o cinto a um lugar longínquo e escondê-lo na fenda do rio Eufrates. E em seu momento final, temos a palavra de Deus, a palavra de interpretação dada pelo próprio Deus. Diante do exposto, aprofundaremos esse ensino em 3 partes colocadas nos tópicos a seguir. A primeira parte vai falar do relacionamento com Deus, a segunda parte vai falar de não se contaminar, e a terceira parte vai falar sobre as consequências da obediência, ou da desobediência, melhor dizendo. Vamos caminhar. Eu fiz algumas anotações aqui nesses tópicos. A princípio foi só uma apresentação da palavra que foi direcionada a Jeremias, e no tópico 2 vai falar mais aprofundadamente sobre o relacionamento com Deus. Preste atenção. Do mesmo modo, quando alguém escolhe um cinto, o relacionamento entre Deus e Israel é iniciado pelo Senhor. Então, no caso, a pessoa que está comprando ali o cinto é o Senhor, ele está escolhendo. Ao escolher o seu povo, o cinto, né, ele está representando a nação, o povo de Israel, que é o povo escolhido por Deus. Dentre todas as outras nações, o povo que Deus escolheu para ser seu foi Israel. Foi esse povo desde antes da criação ali de Israel, né, no caso, não só como nação, mas também como os filhos, né, de José. José não, peraí, calma aí. Opa, me perdi aqui, hein? Isso, lembrei aqui, através desse relacionamento iniciado pelo Senhor. Deus olhou para os amorreus, olhou para os filisteus, olhou para os caldeus, olhou para todas as outras nações e falou: não, eu vou escolher Israel como a minha geração, o meu povo. Esse povo vai ser aquele povo que vai andar comigo. Bom, a ilustração através do uso de um item que fica apegado à pessoa que o utiliza, nos facilita a compreensão desta antiga relação de aliança, simbolizando aqui a proximidade de Israel ao coração de Deus. Porém, dentro deste contexto de proximidade e afinidade, o ponto principal não é a escolha do cinto, mas o ato de usá-lo, o que nos remete à importância de mantermos a comunhão com Deus. Desde o início da criação, registrado no livro de Gênesis, observamos que Deus quer e permite o nosso relacionamento
com ele. Você deve lembrar disso, de Adão e Eva, que foram criados, né, à imagem e semelhança de Deus, para que tivesse um relacionamento ali com ele, para que pudesse conversar com Deus, falar com Deus com liberdade. Também através de Jeremias sabemos que todo aquele que buscar de todo o coração encontrará o Senhor. Hoje temos acesso ao Pai em Cristo Jesus. A vontade de Deus é que, assim como um cinto nos envolve e nos aperta, tenhamos um nível profundo de intimidade com o Senhor. Porém, um ensino marcante nesta parábola é que, ao distanciar o cinto de si, o resultado foi o apodrecimento. Nesse terceiro parágrafo aqui vai dizer assim: ao ficar escondido o cinto, deixou de ser utilizado e de ser cuidado. A gente está usando essa metáfora, né? Jeremias está usando essa metáfora aqui, e dizendo como o povo se comportava. Quando Deus escolheu o povo, quando Deus estabeleceu aquela nação, foi como o cinto que era colocado, né, em pessoas, aí sejam em militares ou até mesmo sacerdotes e reis. Você vê aquele tecido que envolve o peito da pessoa. Pô, legal. Com esse ato de separação, Deus está mostrando que o povo tinha se separado, né, de Deus. Como é que se separa de Deus? Como é que se afasta de Deus? É quando você começa a adorar outras coisas. É quando você começa a cultuar outras coisas. Mas talvez a gente pode assim pensar, mas eu não estou cultuando ninguém, eu vou à igreja. Assim como o povo de Israel não se atentava pelo seguinte, que eles estavam trocando Deus por outras coisas. Deus por outros deuses. O povo ele se desviou em vários períodos de forma assim muito forte, a ponto de sacrificar pessoas, a ponto de sacrificar seus filhos a Deus. E toda hora Deus exortava: cara, isso não é o que eu te falei para fazer, não é esse o caminho que eu orientei você a fazer. Atualmente, é claro, nós não fazemos como igreja, nós não cultuamos outros deuses, né? Nós não oferecemos sacrifícios de animais a outros deuses, a gente não faz isso. Mas às vezes nós colocamos em algum pedestal assim, superior às nossas vidas, outras atividades, que até no primeiro momento são atividades boas, né? Atividades importantes para a nossa vida. Trabalho, por exemplo. Tem gente que às vezes acaba cultuando o seu trabalho. Acaba se dedicando demasiadamente para a sua vida financeira, mas não por causa, às vezes, do trabalho em si, mas pelo lucro, pelo dinheiro, pela vontade de enriquecer e tudo mais. E a pessoa, às vezes, gasta horas e horas, gasta saúde, dorme tarde, se acaba no trabalho, e aí isso pode ser interpretado, às vezes, né, dependendo de cada caso, pode ser interpretado como uma adoração exagerada, né? Mas é só para você entender, né, que não é a adoração que ele fala aqui, ou se distanciar de Deus, não é necessariamente por sacrifícios, sabe? Aquele que você vê um animal morto e tudo mais, não é necessariamente por causa disso. Não é necessariamente porque você está frequentando outras religiões, não é necessariamente isso. Mas às vezes porque a gente substitui Deus por outras coisas, né? Na nossa vida também, por exemplo. Às vezes, Deus é o último recurso, não o primeiro recurso. Às vezes, nós fazemos coisas sem pedir a direção de Deus. Às vezes, a gente faz algumas atitudes, toma algumas decisões sem pedir a orientação de Deus, sem conversar com Deus, sem entender o que Deus quer, né, para as nossas vidas. Então, ele está dizendo aqui nesse terceiro parágrafo que a partir do momento que há esse distanciamento, ele deixa de ser utilizado e deixa de ser cuidado. Então, assim, é uma chamada de atenção que Jeremias está compartilhando com aquele povo, aquela nação naquela época, e assim para a igreja hoje. Cara, não vamos nos distanciar de Deus. Não se deixe distanciar de Deus por nenhuma circunstância na sua vida. Você está entendendo isso? Essa é a mensagem. Não se distancie de Deus por nada na sua vida, pelo contrário, se aproxime mais. Eu vi um filme uma vez, né, e era um testemunho aquele filme, que ele disse assim, que representava uma família, e aquela família, a mãe, né, dos filhos, a esposa, ela adoeceu,
ela adoeceu por uma doença degenerativa e ela foi aos poucos definhando, perdendo os movimentos da perna, perdendo o movimento dos braços. E aí, naquele testemunho que isso acontece, né? O esposo dela dando testemunho: e aí, como é que você consegue viver uma vida, né, cuidando agora da sua esposa? Quem deveria estar contigo, agora você está ali cuidando dela. Aí ele vai e, para surpresa, né, de todos, ele vai e diz assim: hoje a gente está muito mais próximo do que estava antes, quando ela era saudável. Nem sempre a doença que se manifesta é para afastar as pessoas, mas você vai observar que as pessoas se unem no momento de calamidade, de doença, isso no geral. A gente pode observar hoje, nos nossos dias, o que está acontecendo no Rio Grande do Sul. Quantas pessoas de outros estados, né, ou até mesmo de outros pensamentos, não porque tenham negócios, né, no Rio Grande do Sul, mas quantas pessoas estão se mobilizando em favor do Rio Grande do Sul e das famílias. Tem gente que, colocando até o seu patrimônio, eu via pessoas de jet ski, esquiando lá para socorrer as pessoas. Jet ski não é preparado para esse tipo de água, sujeira e tudo mais. Então, sacrificando ali um jet ski, sacrificando ali o seu bem material, sacrificando às vezes até a sua própria vida, colocando em risco a sua própria vida. Mas está ali para quê? Para ajudar, para socorrer. E eu achei bem interessante isso, porque isso vai muito, gente, do tipo de pessoa, do caráter da pessoa. Assim como existem pessoas que se aproximam diante de uma enfermidade que acontece, existem pessoas que se distanciam. Muitos relacionamentos onde uma pessoa ficou doente, o cônjuge meteu o pé, foi embora, falou: não, se vira aí. Aí geralmente aquela pessoa volta para a mãe, né, ou volta para a família, ou volta o pai volta para os cuidados, né, do seu familiar. Então isso vai muito em relação à pessoa. Assim como o povo de Israel tinha se desviado, mas a gente pode colocar da seguinte maneira: nem todas as pessoas se desviaram. Ainda existiam alguns fiéis. Então, assim, não vamos generalizar. Israel toda... Não, nem sempre. Nem sempre a totalidade ela vai por essa direção. Tem alguém que sempre se mantém no caminho ali, se mantém nesse cuidado. Bom, continuando a leitura, vou repetir o parágrafo para ficar mais fácil. Ao ficar escondido, o cinto deixou de ser utilizado e de ser cuidado, ou seja, de cumprir o propósito para o qual foi escolhido. Por causa da desobediência, Adão e Eva se esconderam da presença do Senhor. Então, vamos de novo entender que o que afasta muitas das vezes a pessoa de Deus pode também ser a desobediência. Não só a idolatria a outras coisas, mas a desobediência também pode ser um fator que contribui muito para esse distanciamento com Deus. E ele usa o exemplo de Adão e Eva, que nós conhecemos aqui, né? A separação que houve ali no Éden, ao ponto do Senhor ir visitar lá o Éden, naquela reunião de sempre, naquele encontro de sempre, e perguntar: aonde vocês estão? Aí a gente se escondeu porque a gente percebeu que a gente estava nu. Aí a gente, se escondeu. Então, muitas das vezes, a desobediência nos afasta de Deus, como está sendo colocado aqui. Isto é o que o pecado traz como consequência: afastamento de Deus, vergonha, morte, ou seja, a ruptura do relacionamento com o Senhor. Então, o pecado ele tem essas consequências de distanciamento de Deus. É preciso sair o quanto antes desse esconderijo que faz apodrecer a vida espiritual de quem nele se encontra, até chegar a um estado irreversível. Então é algo que a gente precisa sempre estar vigiando. Cara, não posso me distanciar de Deus. Às vezes, queridos, dá uma preguiça, mas eu também queria falar uma coisa aqui para você. Às vezes nós estamos cansados da correria dos nossos dias, do nosso trabalho, sabe, que é cansativo. Tenho certeza que você lida com pessoas, e isso às vezes estressa, cansa, baixa a nossa imunidade, você fica esgotado, dorme o dia todo e meio que acorda sem força. Isso faz parte da nossa caminhada.
Isso pode acontecer para qualquer um de nós. Só que a gente tem que tomar o cuidado seguinte, cara, não posso abrir mão de Deus na minha vida. Não posso deixar de parar de caminhar. Se as pernas falharem, eu não posso deixar de caminhar. Eu tenho que arrumar um outro jeito para estar caminhando, eu tenho que arrumar outro jeito para estar confiando em Deus. Por mais que às vezes as dificuldades se levantem na nossa vida, nós não podemos deixar de caminhar. Às vezes nós estamos descontentes com alguma coisa que aconteceu, e ele vai falar mais forte nesse tópico 3, sobre não se contaminar. A gente precisa entender o que está acontecendo na nossa vida nesse ponto. A gente precisa lembrar quais são os planos de Deus para as nossas vidas e tentar medir o quanto que nós estamos indo em direção ao que Deus estabeleceu como propósito ou ao que outras direções estão surgindo na nossa vida. A gente precisa ter esse ponto de reflexão, esse momento de pensar e falar assim, poxa, peraí, o que eu estou fazendo? O que eu estou fazendo? Como é que eu estou me distanciando tanto disso? Quando tem esse alerta, a gente consegue voltar ao estado original. É preciso sair o quanto antes desse esconderijo que faz apodrecer a vida espiritual de quem nele se encontra até chegar a um estado irreversível. O melhor local para se abrigar é o esconderijo do Altíssimo, onde há descanso e refúgio. Salmo 91 vai falar sobre isso, né? Sobre Deus como refúgio, sobre Deus como socorro e livramento. Então a gente precisa entender que o melhor local para a gente se colocar, né, tanto numa questão de perigo, ou até mesmo numa questão mesmo de descansar, é sempre na presença de Deus. Continuando aqui a revista. Outro ponto importante, dentro do contexto sobre relacionamento, é que Deus pediu ao profeta que fosse até o Eufrates, esconder o cinto na fenda de uma rocha. Trata-se de uma viagem desgastante e difícil, que levaria meses, em um solo duro e com pelo menos, quantos quilômetros de distância? Você tem noção de que são 560 quilômetros de distância? Essa questão de Jeremias ir para esse lugar não é uma metáfora. Isso foi fato. Ele teve que ir. E olha que Deus teve que mandar ele para tão longe assim, para tão distante assim. Eu acho que São Paulo é mais perto, não é verdade? Eu não conheço muito de quilômetro não, mas quanto é que é? Porque, por exemplo, eu fui para Campos, é 400 e poucos quilômetros, então ainda tem 100 quilômetros ainda pela frente. Eu não lembro de 460, eu acho que era algo assim do tipo, 460 quilômetros. Eu lembro que eu olhei e falei assim, poxa, Daniele que cismou de ir para lá. Aí eu pensei assim, poxa, não tinha um lugar mais perto não? Cristo Redentor está aqui do lado, né? Não é verdade? Não tinha um lugar mais perto não? Você observa que a palavra de Deus para Jeremias foi, compra um cinto, use o cinto. Vou lavar ele? Não, não lava ele. Agora pega esse cinto que você comprou, que você gastou, um dinheirinho nele, vai e leva para Eufrates, para o rio Eufrates. Jeremias com certeza conhecia a região, né? Aí ele falou assim, opa, cara, 560 quilômetros andando, ou de jegue-jegue, né? Hoje a gente bota de carro aí, 4 horas a gente chega tranquilo. Aí Jeremias foi e pensou, caramba, essa distância toda, por que essa distância toda? Você pode observar que também não foi uma viagem fácil. Ele começa dizendo aqui, ó, uma viagem desgastante. Uma viagem desgastante, difícil, que levaria meses. Solo duro e com pelo menos 560 quilômetros de distância. Eu já andei de cavalo uma vez, algumas vezes na verdade. Por mais que a sela fosse boa, tinha hora que você ficava incomodado. Quem às vezes não tem cavalo, mas por exemplo, tem uma bicicleta, meu amigo, tem hora que as pernas cansam, tem hora que você já joga para um lado, né? Você vai andando e joga para um lado, aí você joga para o outro lado, e a hora que os dois lados estão cansados, aí você não tem jeito, tem que parar, exercitar um pouquinho,
porque é uma viagem cansativa. Mas essa instrução de Deus foi para mostrar mesmo o quanto, às vezes, nos distanciamos de Deus. Às vezes, quanto nós estamos longe da presença de Deus. Então, ele usou essa passagem muito fácil, ou seja, era um caminho que, para você se distanciar de Deus, entenda por esse lado, olha só, para você se distanciar de Deus, você vai enfrentar muitas lutas pelo caminho. Não é fácil você se distanciar de Deus. Então, a trajetória que você vai fazer, ela vai te consumir. Ela vai te consumir energia, ela vai te consumir força, ela vai consumir você de recursos. Por quê? Porque você vai se distanciando. Então, não é da noite para o dia que Israel se distanciou de Deus. Não é da noite para o dia que nós nos distanciamos de Deus. A gente começa pelos pequenos detalhes. A gente passa a não orar mais, a gente passa a não ler mais a Bíblia, a gente perde o interesse em algumas coisas que são importantes, que antes eram importantes, a gente começa a se distanciar. No pessoal que faz parte do grupo aí no WhatsApp, pode lembrar daqueles 10 tópicos que fala sobre o suicídio espiritual. É onde a pessoa vai se distanciando. Cara, aquilo ali é muito forte, é muito bom e de grande lição para a gente. Às vezes nós estamos nesse caminho, nesse distanciamento de Deus. Lembrando que os planos de Deus para as nossas vidas são de paz, são de prosperidade. Não é o contrário. A vontade de Deus para a gente não era essa, percorrer 560 quilômetros de distância. A vontade de Deus para Adão e Eva era ter comunhão com Ele sempre. A vontade de Deus para você é que você sempre tenha comunhão com Deus. Para isso, Jesus morreu na cruz. Foi para isso que Ele morreu na cruz, para nos aproximar dEle. Jesus é a conexão entre o homem caído e o Deus Todo-Poderoso. Ele é o caminho. Amém, irmãos? Bom, então você observa o esforço de Deus. Ele criou todas as coisas, criou o homem, aí Satanás foi lá, desfez a amizade de Deus com o homem, separou o homem de Deus, mas Deus sempre esteve cuidando do homem. Porque se vocês observarem, quem fez a roupa para Adão e Eva foi Deus. Deus poderia ter virado as costas. Deus poderia ter abandonado ele e falar, agora se vira, morra. Não. Nessa mesma passagem aqui, irmãos, desse distanciamento, nessa metáfora do cinto de linho, Deus não queria que o povo morresse, que o povo fosse perseguido. Mas Ele estava mostrando e alertando ao povo por aquilo que aconteceria. Mas mesmo assim o povo também não deu a mínima. O povo não deu a mínima. Tanto que veio depois a consequência, que foi a perseguição, né, dos babilônicos a Israel. Vamos lá. Outro ponto importante, na página 28, lá no finalzinho. Outro ponto importante dentro do contexto sobre relacionamento é que Deus pediu ao profeta que fosse ao Eufrates. Ah, não, eu já li essa parte, né? E desculpa aí, irmãos, eu já li essa parte. Vamos ver o segundo aqui, ó. Jeremias teve, vê se você se encontra aí, depois dos 560 quilômetros, Jeremias teve que fazer uma viagem muito longa para tal missão, algo que poderia ser feito em um local mais próximo, como eu disse, né? Vale aqui uma análise para vermos se a direção que estamos seguindo está nos aproximando ou nos afastando do Senhor. Tópico 3 me chamou bastante atenção e eu queria falar com você sobre essa frase: não se contamine. Tenha isso no seu coração, não se contamine. A ordem divina era que o cinto, além de ser de linho, deveria ser novo e não poderia ser mergulhado na água durante o uso. O cinto deveria ser de linho
ser novo e não poderia ser mergulhado na água durante o seu uso. Esses requisitos apontam o estado de pureza que o objeto, o cinto no caso, deveria ter antes de seu apodrecimento. Então, vou abrir um parênteses aqui para a gente entender. Talvez você conheça algumas pessoas que se afastaram de Deus, né? Talvez você conheça pessoas que tenham se distanciado de Deus. O que eu vejo nesse princípio aqui de parágrafo é que você não se afasta de Deus porque você está trabalhando muito na obra de Deus. Você não se afasta de Deus por causa disso. Você não se afasta de Deus, né? Porque você está extremamente desgastado com a obra de Deus. Isaías 40 vai falar que é o Senhor quem renova as forças. Ele dá força ao cansado. É claro que muitas das vezes nós nos decepcionamos com pessoas. Isso pode acontecer, sabe? Mas eu fiquei bem incomodado com essa frase aqui. Esses requisitos apontam para o estado de pureza que o objeto deveria ter antes de seu apodrecimento. Então, queridos, não permita que o trabalho espiritual te afaste de Deus. Não permita e não aceite isso. Satanás dizendo no seu ouvido: cara, você está cansado demais, pô. Descansa um pouquinho, né? Ou se dedica para uma outra coisa, demasiadamente, porque nós nos dedicamos, querido. Aquilo que a gente acredita como verdade absoluta, a gente se dedica demasiadamente. Ó, muitas pessoas se dedicaram ali para fazer esse café hoje. Gastaram o seu tempo, gastaram a parte dos seus mantimentos para fazer esse café. Ou então, já comprou direto, né? Alguém já trabalhou por isso, mas consome sempre alguma coisa. Tudo que nós fazemos sempre vai consumir. Mas lembre, queridos, na parte espiritual, Deus renova as suas forças. Deus te sustenta. Este fato destaca que o cinto era o símbolo da identidade e do caráter de Israel. Foi levado de um estado imaculado a um estado de putrefação. Deixa eu beber água aqui, vai ficar mais fácil. Garganta seca, ô Jesus. Um estado de putrefação, inutilidade e abandono. A proibição de molhar o cinto traz à tona o perigo da contaminação com impureza, representadas aqui pelas águas longínquas, a desobediência, a murmuração e a contaminação com práticas e costumes de outros povos, como a adoração a falsos deuses e a violação de mandamentos dados pelo Senhor, fizeram com que Israel se distanciasse, afastando dos caminhos de Deus. Deus tinha uma preocupação em relação ao povo, para que ele não se misturasse com outras nações. Você lembra disso? Que a preocupação de Deus era que o povo ficasse dependente única e exclusivamente dele e não tivesse aliança com outras nações. Por quê? Quando você faz aliança com outra pessoa, você absorve coisas dessa pessoa. Por exemplo, você conviver com pessoa que fala palavrão, uma hora você vai falar também. Se você conviver com uma pessoa, né, que fuma, você vai fumar uma hora. Isso vai te influenciar. Então a gente tem que tomar cuidado com as nossas associações, porque as nossas associações, irmãos, vão conduzir a nossa caminhada. O que a gente poderia usar aqui como um exemplo? Por exemplo, eu vejo às vezes pessoas que caminham com outras
de outras religiões e passam depois a absorver essas religiões, esses ensinamentos. Por exemplo, quem passa aqui embaixo de uma escada? Outro já não passa, outro já fica meio assim. Aí, para não ficar feio, aí fala assim, não, porque pode cair algum objeto. Mas não tem ninguém lá em cima. Tem gente que tem medo de passar embaixo de escada. Tadinha da escada. Tem gente que, por exemplo, cruza com um gato preto, numa sexta-feira 13. Ih, meu irmão, chora. Não é verdade, irmãos? Por via das dúvidas, está repreendido em nome de Jesus. Queridos, fala sério. Chinelo virado. A mãe morre, né? Isso, a mãe morre. Queridos, olha, graças a Deus, eu acho que isso fez um efeito inverso. Minha mãe está saudável pra caramba. Mas quantas vezes meu chinelo ficou virado? Quantas vezes? Diz aí para mim outra. Vocês que são mais antigos. Eu escutei poucas. Ninguém lembra não? De mais nenhuma? Hã? Roupa do lado avesso? Ah, boa. Fala para mim. Em que parte da Bíblia diz que isso vai acontecer? Como é que criaram isso? Não foi por acaso. Hã? Ih, rapaz, quebrar o espelho. Ah, é, quebrar o espelho. Boa. Tem o negócio da aranha também, não tem? Matar aranha? Não tem negócio de matar aranha que fica sem dinheiro? Não tem negócio da aranha que mata sem dinheiro? Bolsa no chão também? Queridos, vamos lá. Para analisar. O que seria das empresas que fazem, né, dedetização? Matou uma aranha. O cara vai falir. Nada. Tem umas que estão até mais ricas. E aí? Isso a gente chama de superstição, né? E tu acredita que tem crente ainda supersticioso? Que não foi liberto ainda? Gente, fala sério. Eu estou falando sério, né? A gente está aqui, né, descontraído, mas se você parar para analisar, tem crente que para por causa disso. E da mesma forma que às vezes nós paramos por causa dessas superstições, o povo deixava de caminhar por causa da idolatria. Por quê? Porque via outras pessoas fazendo e era bonitinho. Era bonitinho fazer aquilo. Ai, que gracinha. Às vezes eu falo com a Amanda, né, negócio de dançar, porque tu pega aí os youtubers aí da vida, os caras dançando, né, e tal, aí depois eu venho falando para a Amanda, falo, Amanda, não é assim que se dança não, filho. Aí já vem me trazer trabalho. Olha a Amanda dançando às vezes, né, a Amanda gosta de dançar, né, falei, filha, vai por esse caminho não, hein, vai por esse caminho não, que não é certo não, hein. Assim era Deus com o seu povo. Ele falando assim, fulano, faz isso não vai por esse caminho não, cara, tá errado. Ah, eu vou fumar para me tranquilizar. Tem gente que é muito engraçada, né? Tem gente que bebe, né, cerveja. Vou botar cerveja que é geladinha, né? Ah, tá um calor, vou tomar uma geladinha. Tá frio, tá tomando a geladinha. Tá feliz, tá comemorando com a geladinha. Tá triste, tá bebendo porque tá triste. Faça chuva ou faça sol, a geladinha tá lá. Gente, fala sério. Então assim, não tem sentido, não tem lógica. Mas vamos lá, vamos continuar. Ah, essa foi boa. A proibição de molhar o cinto traz à tona o perigo, da contaminação com impurezas. No parágrafo seguinte, assim temos aqui a importância de mantermos nossa identidade de filhos de Deus, não tomando a forma do mundo e buscando em todo o tempo a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Não podemos permitir misturas e contaminações.
Outro ponto também é a vestimenta. Caramba, como tem gente que se perde em relação à vestimenta. Não é verdade? A gente sofre. Para mim, às vezes, encontrar uma roupa é difícil. Eu sou mais gordinho, aí é complicado. A calça, então, misericórdia. Mas quantas pessoas, às vezes, usam roupas, sabe? Querendo se promover. É uma forma de se contaminar. Aí a exortação, a orientação é: não podemos permitir misturas e contaminações, pois não pode haver sociedade, olha só, não pode haver sociedade, aliança entre a justiça e a iniquidade. Não pode haver união entre o crente e o descrente, nem comunhão entre a luz e as trevas, muito menos harmonia entre Cristo e o maligno. São forças opostas, são direções opostas. E você vai observar o salmista lá no Salmo capítulo 1, eu até botei aqui, a orientação ali do salmista para a igreja, para a gente. Feliz é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Por quê? Porque se você estiver andando com essa turma, você vai ser um deles. E preste atenção, às vezes não vão te julgar, você vai passar a ser igual a eles. Tem muita gente que é crente, convive com aquele que não é crente e tem uma outra religião e acaba sendo influenciado a seguir aquela religião. Como isso é possível? É a pureza que o Senhor está trazendo até Jeremias. Existem pessoas que podem até frequentar a igreja, mas estão afastadas de Deus. Pode até bater palma, cantar louvores, né? Pode até ministrar a palavra e está distante de Deus. Temos muitos profissionais na fé. É algo que a gente tem que tomar a conta para que isso não aconteça com a gente. Em Apocalipse, a noiva, Igreja de Cristo, será permitido vestir-se de linho finíssimo, que são os atos de justiça dos santos. Falando sobre aquela questão de contaminar, abre a sua Bíblia em Efésios capítulo 4, 29. Não está na revista. Já vou te adiantando. Efésios 4, 29. Efésios 4, 29. Diz a palavra de Deus: não saia da sua boca, ou da boca de vocês, nenhuma palavra que seja, isso, em algumas versões pode estar suja, em outras versões pode estar torpe, mas unicamente a que for boa para edificação. Deixa eu abrir aqui em outra versão aqui. Jeremias. Efésios, 4, 29. O que é o significado da palavra torpe? Alguém sabe qual é o significado da palavra torpe? Sabe? Ok. A gente entende palavrões, né? Mas torpe não necessariamente tem o significado de palavrão, não é isso. Torpe tem como significado apodrecido, pobre ou corrompido. Esses são os significados. Por exemplo, a gente usa a analogia do palavrão. É uma palavra que não edifica, pelo contrário. Você já conviveu com uma pessoa que fala palavrão? Numa frase de 30 palavras,
Vamos botar aí 20, 25 são palavrões. Isso quando não vai além, né? Consegue jogar 2 palavrões em uma palavra só. Isso é uma palavra que não edifica. Mas não necessariamente, irmãos, vamos abrir um outro parênteses aqui. Não necessariamente são palavrões. Mas, por exemplo, você está convivendo com um crente, cristão. E aí você vê pessoas falando por um caminho, coisas abobrinhas, besteiras, e você não orienta. Você não é canal de edificação. A Bíblia diz que você tem que ser canal de edificação. É isso que está dizendo aqui no versículo 29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação. O que é edificação? É construir. Então, para alguém que está destruído espiritualmente, você vem com uma palavra de construção, para que ela volte ao centro da vontade de Deus. Você não pode, como cristão, não pode se omitir. Para aquilo mal que você está vendo, você tem que exortar, você tem que ensinar. A Bíblia diz para fazer isso com amor. Não é falar assim, tá vendo, ô infeliz? Aí, ó, se perdeu. Não, é com amor. Fala, cara, esse não é o caminho. Presta atenção nisso. Nós não podemos seguir por esse caminho. E aí é importante que você traga o crescimento na vida de outra pessoa, construindo nela a vontade de Deus. Edificação é isso, é construir, é transmitir graça para a vida de uma pessoa. Então, seja sempre esse agente aí de construção. Conforme lemos na passagem em estudo, Jeremias obedece e quando retorna para buscar o cinto, o encontra apodrecido. Outrora novo, após um período em contato com águas do Eufrates, agora é um item sem valor e apodrecido, símbolo de degradação espiritual de Judá e de Israel. Interessante que o apodrecimento do cinto ocorreu por uma ação natural, de ter ficado em um local úmido, sem luz solar, enquanto a soberba de Judá seria apodrecida pelo próprio Deus, que veio através do exílio. O fechamento dessa parábola aponta aos perigos da arrogância e orgulho espiritual, cometidos pelo povo escolhido por Deus, que os conduziram ao juízo divino em outra terra distante, consequência da quebra da aliança e porque se recusaram a ouvir a voz de Deus. Ou seja, uma imagem implícita do exílio e cativeiros futuros, o que ocorreu nas deportações para a Babilônia por Nabucodonosor. Quase que não sai. Mas já registrados muito tempo antes no Pentateuco. Sabe outro pecado que nós temos de palavra torpe? Que eu quase esqueci aqui, mas... murmuração. É um outro problema que a gente tem na nossa caminhada. O entendimento de murmuração, que às vezes a gente acaba se contaminando, é porque a gente não aceita aquilo que acontece com a gente. A gente não entende o que a gente está passando. E murmuração, queridos, é um mal tão perigoso que ele contamina não a própria pessoa apenas, mas contamina aqueles que estão à sua volta. Murmuração é quase como um veneno que você vai tomando e vai te matando espiritualmente. Vai matando os outros à sua volta espiritualmente. Infelizmente, às vezes nós entramos nesse viés de murmuração. E murmuração não é contra a pessoa em si, mas o ato de murmurar é o que desagrada diretamente a Deus. Por quê? Vou fazer uma pergunta aqui para você. Deus está no controle da sua vida? Se você murmura por coisas ruins, significa o quê?
Deus não está sabendo administrar minha vida não, cara. Deus não está sabendo não, vou te falar. Quando o povo saiu do Egito, liberdade. Na primeira dificuldade eles murmuraram. Caraca, não é brincadeira não, hein, Moisés? Que furada que tu meteu a gente, irmão. Caramba. Olha, eu vou te falar, hein. Era melhor estar lá, cara, na escravidão, do que estar aqui, com Deus. Queridos, quem tirou o povo do Egito, não foi Moisés especificamente, mas foi Deus que mandou Moisés fazer aquilo. Você está entendendo? Moisés foi só um instrumento. Aí quando reclamava, pô, Moisés, tu vacilou, irmão. Brincadeira, hein? Tu está reclamando de quem? É Deus, pô. Aí Moisés, se fosse nos nossos dias, ele fala assim, meu irmão, reclama lá com o cara lá de cima. Faria igual a Adão. Mas sabe por que, Deus, que eu pequei? Foi essa mulher que tu me deste. Foi o Senhor que criou ela, não fui eu. Entendeu? É isso que é murmuração. Aí eu achei muito interessante algumas coisas. Pensa comigo, irmãos. Você reclama assim, cara, o meu trabalho é horrível. Nossa, isso é uma metáfora, não estou falando eu, não, eu gosto do meu trabalho. O meu ambiente de trabalho, nossa, é terrível. Não gosto daquelas pessoas, não gosto daquele trabalho, não gosto daquilo outro. Aí Deus vai, escuta a sua oração e tira o seu trabalho. Mas eu fiquei desempregado. Ué, foi o que tu pediu, não foi, abençoado? É isso aí. Deus, esse cônjuge que você me deu, olha, eu vou te falar, hein? É laço, hein? Isso é luta. Olha, ou é infelizinho, né? Ou a mulher, né? Falando do marido, o marido da mulher. Aí depois tudo bem. Aí tem aquela ruptura no relacionamento. Aí depois tu fica vendo as fotos depois no Facebook, que a gente faz isso, né? Aí fica acompanhando as fotos pelo Facebook. Aí fica vendo assim, ah, Deus, como eu queria ele de volta. Mas você pediu para tirar. Tirou. Minha mãe reclama pra caramba. A velha morre. E aí? Imagina se Deus ouvisse as nossas murmurações, as nossas ingratidões pelo que Ele tem feito. Deus me deu e Deus tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Você consegue entender que a reclamação, a murmuração, é um ato contra Deus, não contra a pessoa? Ah, pastor, Deus, eu estou tão chateado lá naquela igreja, porque o pastor não me fala comigo, o pastor faz isso, o pastor faz aquilo, o irmãozinho não olha para mim, não me cumprimenta, e tal, não sei o quê. Cara, a tua insatisfação não é com o pastor, não. Deus, eu não sei como você levantou essa pessoa para ser pastor. Isso não merece ser pastor, não. Ou que levantou essa pessoa para o ministério. A nossa murmuração é justamente contra Deus, não contra as pessoas, porque é Ele quem cuida da sua vida, Ele é que faz gestão na sua vida. Então, vamos tomar cuidado em relação a isso, e olha como é que é importante as pessoas à nossa volta. Quem tem uma vida pavimentada no pecado passa a ser escravo dele, e a sua recompensa é a morte. Israel, quando saiu da escravidão no Egito por meio de Moisés, né, com exceção de Josué e de Calebe, cadáveres ficaram no deserto e não encontraram no descanso por causa da dureza dos corações, da desobediência, da rebelião e da incredulidade. O povo reclamou 40 anos para Deus. Deus foi matando um a um. Só sobrou ali Josué e Calebe, que tiveram uma postura diferente. Deus falou que levaria o povo para uma terra que mana leite e mel. Estarei com vocês, conduzindo vocês. Tinha uma nuvem protegendo do sol, tinha uma coluna de fogo protegendo dos animais, iluminando o caminho. Deus estava ali presente, muito mais evidente, irmãos, do que hoje nos nossos dias. E mesmo assim o povo reclamava. Mesmo assim o povo reclamava. Aí acabou que o povo não conseguiu chegar na terra prometida, ficou pelo meio do caminho. E muitas das vezes existem pessoas que ficam pelo meio do caminho porque param, né? Porque reclamam demais ou porque param de fazer.
Na conclusão, aprendemos com esta envolvente lição prática, em forma de parábola, que o cinto de linho, né, que deveria ficar atado à cintura de Jeremias sem poder ser molhado, representa a humildade e a lealdade que devemos ter com Deus. Israel e Judá eram este cinto de linho que o Senhor usava, simbolizando o estreito relacionamento de antigamente entre Deus e eles, quando eram fiéis. É preciso manter a nossa identidade, caráter, valores e princípios cristãos, evitando as influências negativas que nos rodeiam. Inclusive crente. É preciso manter a nossa identidade, caráter, valores e princípios cristãos, evitando as influências negativas que nos rodeiam. Eu coloquei entre parênteses, inclusive crente. Tem muito crente que vai te tirar do caminho da vontade de Deus. Tem muito crente que serve mais como pedra de tropeço do que outra coisa, que contamina o nosso coração e nos faz, né, nos promove um distanciamento de Deus. Então, querido, cuidado com as suas associações, muito cuidado com as associações, porque isso pode trazer algum mal para a nossa vida espiritual. A ordem de ir para um local distante para esconder o cinto em uma fenda nos faz refletir como está a nossa fidelidade e a nossa aproximação com Deus. Por fim, no apodrecimento, vemos consequências devastadoras da desobediência e afastamento de Deus. Assim como o cinto nas águas do Eufrates, Israel se corrompeu. Ei, meu Deus, quase que não sai. Israel se corrompeu e se afastou do Senhor ao desobedecer às suas leis, vindo o consequentemente juízo. A negligência espiritual deve ser veemente combatida, porque após entrar em contato com a impureza, o pecado endurece corações e leva para a morte. A vontade divina é que, assim como o cinto se apega à cintura e nos envolve, Deus quer que nos apeguemos a Ele e sejamos o seu povo, que ouve a sua voz e pratica. Não tem essa palavra aqui não, mas eu vou falar para você, que cada um aqui ouve porque não é surdo, né? Então, que sejamos o povo que ouve a voz de Deus e pratica o que Deus, né, determina na sua palavra. Que através dessa parábola possamos fazer uma reflexão espiritual e fortalecer o nosso relacionamento com Deus. Então, queridos, que Deus te abençoe, tá? Que Deus abençoe a sua vida, a sua família, a sua casa. E sempre que alguém à sua volta começar a se desviar do caminho, orienta a pessoa, fala, cara, esse não é o caminho, essa não é a condução, meu filho, minha filha, meu marido, minha esposa, não vamos por esse caminho, não vamos seguir por essa direção, vamos continuar, que Deus está no controle das nossas vidas, Deus está cuidando de nós. Feche seus olhos e vamos orar. Maravilhoso Deus, obrigado por essa parábola, obrigado por essa mensagem, que possamos, ó Deus, a cada dia ser renovados no Teu poder, possamos ser fortalecidos na confiança em Ti, no Teu cuidado, no Teu agir, Deus. Não permita que ninguém aqui, ó Deus, venha se desviar, seja pela desobediência, seja pela corrupção dos nossos olhos, dos nossos ouvidos, ou até mesmo a contaminação por um círculo de amizade que não nos faz bem. Que o Senhor, ó Deus, esteja cuidando da Tua igreja, que o Senhor esteja cuidando do nosso lar, e as nossas vidas, Deus, que nós entregamos a Ti, ó Deus, que o Senhor possa nos direcionar e nos mostrar a Tua vontade e o Teu querer. É o que eu te peço nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar de pé e vamos orar aqui para encerrar?
Levante suas mãos. Se ainda te der força. Se você quiser comer mais alguma coisa depois, fica à vontade, tá? Não tem problema não. Isso, pode comer. Espirrar também. Levante suas mãos e vamos orar. Maravilhoso Deus, graças nós te damos, ó Deus, por esses pedidos, oportunidade que vemos, ó Deus, do teu agir e do teu milagre. Pai, venha curar os enfermos, venha libertar os cativos, venha, Deus, resplandecer a tua glória sobre essas famílias, ó Deus, restaurando, curando, libertando, transformando, trazendo, Deus, restauração para cada lar aqui representado, Pai. Manifesta, Deus, a tua graça, manifesta, Deus, o teu poder. Te agradecemos também, ó Deus, pelas mães, por esse dia especial que celebramos, essa pessoa que nos ensinou, que nos conduziu, que até hoje, Deus, nos protege, nos guarda, que é aquela mãezona, Deus. Obrigado, Deus, pelo presente que o Senhor nos concedeu, de conviver com a nossa mãe e aprender delas muitas coisas, ó Deus. Sustenta, Deus, as mães que infelizmente não puderam estar aqui, ó Deus. Abençoa, Deus, esses lares, nós colocamos em tuas mãos, que o Senhor possa sustentar a nossa casa e nos conduzir, ó Deus. Que possamos ter um domingo, Deus, de alegria na tua presença, que possamos, ó Deus, ter agora um contato, um relacionamento maior contigo a partir desta mensagem, Deus. Que ela venha entrar nos nossos corações e trazer restauração. É o que eu te peço nessa manhã, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe, rica e abundantemente.